Só o estadual. Olha para a televisão. Olá, boa tarde. Hoje, 26 de fevereiro de 2018, está no ar o Papo de Jogador. Veja os destaques de hoje do programa. O Sport, com o ataque mais efetivo nesse final de semana, venceu o Vitória e assume a liderança do estadual, mesmo que momentânea. O Náutico continua sua maratona de jogos, entra em campo hoje contra o Flamengo de Arco Verde com o time reserva. E o Santa Cruz, mesmo jogando bem, só empatou com o Pesqueira jogando no Arruda. Tudo isso para você agora no programa Papo de Jogador. Se liga aí. Olá, tudo bem? Hoje a gente tem mais uma vez convidados ilustres aqui no nosso programa. É muito bom estar com vocês. Acompanhe também o programa ao vivo pelo facebook.com/TV Nova Nordeste. Acompanhe lá, compartilhe e a gente vai logo aqui apresentar os nossos convidados. Temos aqui Alexandre Costa, narrador da Rádio CBN, competentíssimo narrador, melhor do mundo, como diz o nosso amigo Vassi, um dos melhores do mundo, e também o treinador do Santa Cruz. Muito obrigado, Júnior Rocha, também por ter aceito o nosso programa, ter vindo aqui no nosso programa, né? Marquinhos, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? Você que é um amigo, irmão do dia a dia, companheiro de trabalho. Inicialmente queria parabenizá-lo pela iniciativa do programa, um programa muito bom, acompanhei aqui nesses últimos dias. Muito bem elaborado, um papo de jogador, um papo leve, um papo solto, muito legal. Parabenizar aqui o professor Júnior Rocha pelo trabalho que vem fazendo no Santa Cruz. Acompanhei a trajetória dele no Luverdense e acompanhei um pouquinho da história dele também. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente comentar um pouquinho, conversar um pouco sobre o futebol pernambucano. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Júnior? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A bancada é sua, a bancada é de Não, vocês. é nossa. Não, obrigado, cara. Agradeço de coração aí pelo convite. Sempre um privilégio muito grande estar falando de futebol, né? E se tratando do Santa Cruz, hoje, o clube que nós estamos à frente aí, é um privilégio imenso. Obrigado, Júnior. E a gente começa, não falando do Santa, né? Mas falando do Sport, que jogou no sábado, enfrentou a equipe do Vitória e jogou bem e acabou vencendo por 4-0, um placar elástico aí. Alexandre acompanhou o jogo, né, Alexandre? Sim, eu acho lá até que na CBN, estivemos né? lá acompanhando esse jogo pela CBN. Acho que o Vitória até tinha uma proposta de liderar o Campeonato Pernambucano, mas deixou escapar por entre os dedos. Aliás, não apresentou um futebol tão agradável assim. O placar já diz tudo, né? 4-0. O Thomas Anderson foi meio que anulado ali, é um jogador de qualidade que já passou pelo Santa Cruz, inclusive, né? Cria do Santa Cruz, mas não teve tanta mobilidade assim para jogar na Ilha do Retiro, sentiu dificuldade e o Vitória acabou tomando 4 gols com facilidade, né? Porque o Sport poderia ter feito mais, mas é um time ainda engrenando também. O Nelson Batista sempre fala sobre isso, um time em formação, não diria em formação, mas em entrosamento, como ele coloca, né? Ainda não é aquele time caprichado em campo. Tem a ausência do André, né, mas os jogadores que estão lá no ataque estão fazendo o papel deles, suprindo essa necessidade. E é um time, apesar da dificuldade do Leandro Pereira, ainda de adaptação, de finalização, mas é um time que está andando bem, né? Tanto é que esse placar já transparece aí o Sport um pouco mais calibrado. Eu diria até, Marquinhos, que o time do Vitória teve algumas chances da partida, mas desequilibrou após esse gol aí que você está vendo, né? O telespectador aqui da TV Nova está vendo aí o Léo Carioca. Uma infelicidade, bola lançada lá da esquerda para o ataque. Ele tentou fazer o corte, mas colocou para a meta lá do goleiro, contra a meta, né? Contra a pátria, como a gente costuma dizer. E aí dificultou um pouco mais a caminhada do Vitória. 4-0, foi fácil o placar para o time do Sport. Evidentemente que não pode ainda dizer que é um time calibrado, um time todo organizado na competição, tem muito a trabalhar. E o Vitória também não pode desanimar, né? A colocação não é ruim, estava brigando pela liderança. É um tropeço, foi um placar um pouco elástico, mas desânimo a essa altura não pode caber nessa equipe do Vitória, que vem fazendo um bom trabalho esse ano. Viu? O Vitória vinha invicto no campeonato. Exatamente. Né? E a postura do Vitória foi que estranhou, né? A todos, né? Porque parece que ficou tímido, não atacou, não marcou bem. O Sport teve muita facilidade no jogo.
Esse time estava surpreendendo, Júnior, esse time do Vitória? É o que vinha chamando mais atenção no campeonato? Não, tem o Central também, né? São equipes aí que estão brigando pela parte de cima da tabela. São equipes que iniciaram o trabalho bem antes, né, do que o Sport, Santa Cruz. Praticamente junto com o Náutico. O Náutico iniciou, se eu não me engano, dia 8 de dezembro. O Náutico foi o primeiro. Aí esse tempo dá uma diferença até a gente conseguir se adaptar, né? E principalmente o pessoal se aperfeiçoar nessa parte física, que hoje é fundamental no futebol. A competitividade é muito grande. E essas equipes aí, como começaram antes, tem essa vantagem, cara. A parte física hoje conta muito, né? Uma porcentagem muito grande hoje do futebol, essa questão de parte orgânica, resistência, força. E vem fazendo diferença. Aí quando junta essa parte técnica, né, não podemos também exigir que o Vitória vá lá no estádio da Ilha do Retiro e goleie o Sport, né? Pelo amor de Deus, não tem como, né? Eu diria, né, Júnior, que a maior dificuldade hoje do Vitória, o maior adversário dele é não ter o campo para jogar, né? Ele não tem o estádio deles mais, que é o... Eles estão jogando na arena, né? Jogando na arena. Contra nós, que o primeiro tempo a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? Estávamos ganhando de 1-0 e o segundo tempo a gente caiu muito a parte física. Os primeiros jogos, cara, né, foram terríveis para nossa parte física aí. Chegaram muitos atletas depois até do dia 2 de janeiro, né? Teve atleta que chegou dia 6 e dia 11 nós estávamos fazendo jogo treino já, contra o próprio América de Pernambuco. Mas assim, cara, agora sim a gente conseguiu equilibrar bem essa parte física. A gente tem controlado bem os jogos, até mesmo contra o Náutico, né? Segundo tempo a gente conseguiu controlar bem, mas o campeonato é muito difícil. São equipes competitivas aí, hoje a parte técnica, aquela questão do espetáculo no futebol já deixou de existir. Tirando as grandes seleções que são os clubes lá de fora, né? Existir, né? E aí essa parte física e de competitividade está acima da parte técnica hoje, infelizmente. Chegou a ver, né? Eu perdi ainda um pouco, né? Eu não sei quantos anos tem, Marquinhos. Eu tenho 40. Eu tenho 36. Eu estou caminhando aí para isso. Espero chegar aos 40. Não, eu não consegui, eu não lembro assim de Zico, esses caras jogando, entendeu? Eu lembro. Desse futebol arte mesmo, né? Esse espetáculo. Tu ia para o estádio, tu ia ver um espetáculo mesmo. Hoje, cara, acabou. Infelizmente, acabou. Então, tu vê ontem, nós tivemos, né, esse percalço aí, mas a circunstância do jogo, saí muito satisfeito de lá, até falando do nosso jogo aí. A gente teve um atleta expulso com 7 minutos do primeiro tempo, que foi o Luiz Otávio. Aí muda toda a estratégia, né? Mas a gente saiu bem feliz. Pela primeira vez, a gente saiu aplaudido de campo, né, com um a menos, impressionando bastante aí o Pesqueira, que se defendeu bem. E falando ainda do jogo do Sport, o que chamou atenção, que veio chamando atenção, é que a gente falava isso também lá na CBN, né, Xande, sobre essa questão do entender como tem que jogar. Falava da situação do Náutico, parece que o Náutico foi o primeiro a entender a forma que tinha que jogar, né, de dedicação, de entrega, e passou para o Santa, e agora parece que o Nelsinho está conseguindo implantar também essa condição de intensidade, né? Que Exatamente. É a palavra mais usada hoje no futebol, que o Júnior falou agora, é intensidade. E a gente chamava a atenção desse time do Sport, que era um time, muita gente fala, caro, mas que achava que ia ganhar a qualquer momento pela parte técnica, pela parte individual. É verdade. E o futebol mudou. Se não colocar ali, se não se dedicar, se não tiver uma entrega 100%, acaba não vencendo. Eu acho que é o que menos importa agora para o esporte, né, nesse período de adaptação, o investimento que se fez. Menos importa? Sim, porque não pode colocar isso em campo, né? Tem que se pensar que os caras têm que jogar, independente de salário, de condição financeira do adversário. Hoje o futebol está muito equilibrado, o Júnior colocou aqui com muita propriedade. Os adversários hoje não veem o esporte como o grandão do pedaço. Não, né? é o bicho-papão, acho que o presidente do esporte, uma crítica construtiva a ele, cometeu um erro ano passado, um equívoco, ao dizer que o Estado era pequeno para o esporte. Né? Quando você declara dessa forma, você obriga todo mundo a atropelar todo mundo, né? Que o esporte possa atropelar todos os adversários. E não é bem assim. O esporte teve a lição do ano, que foi enfrentar o time do Ferroviário. Né? E perder na Ilha do Retiro, com um jogo histórico, né? Uma partida realmente atípica do que a gente costuma ver, uma coisa muito diferente, né? Para o futebol é uma coisa muito diferente e desagradável até, porque o time que faz 3-0, toma 3-3 e vai lá e perde nos pênaltis, para o torcedor isso é meio que inadmissível. Tanto é que a resposta está sendo dada em campo, o torcedor não tem chegado com tanta força assim. Mas essa foi a lição do esporte do ano, eu já colocaria desta forma. Pode acontecer rebaixamento de Série A para B, eu acho que a lição do ano foi a eliminação precoce diante de um adversário que a folha salarial
Só um jogador do clube paga a folha do time do Ferroviário, isso foi constatado aí com facilidade. Então não se pode colocar esses números financeiros no momento, né? O patamar financeiro. O que tinha que se colocar era o futebol. Como o Sport não apresentou o futebol suficiente, o adversário identificou essa eu diria até, deficiência de técnica e tática em campo, explorou e ganhou o jogo, né? Porque os números é o que valem e em campo o Ferroviário foi melhor. Né? E às vezes esse tipo de declaração, que o esporte não o estado é pequeno para um clube, ou então declarações que você não tem que se preocupar com A, ou B ou C, tem que se preocupar com, igual o presidente Arnaldo Barros falou, que o esporte não tinha que se preocupar com os times daqui, tinha que se preocupar com o Flamengo, com o Corinthians, né? Mas existe uma rivalidade local. Exatamente, antes. O começo do ano é uma rivalidade local. Acho que o Tomás cometeu um equívoco também, um jovem. O Richelli também falou. Isso acaba passando para os atletas. Quando foi questionado, né? Porque o jornalista ele está ali para perguntar. Se eu chego aqui para o Júnior e faço uma pergunta que possa inflamar, ele responde se ele quiser. Né? Cabe a ele responder ou não. Não, Alexandre, eu acho que não posso responder a você, alguém pode responder por mim. Mas aí quando o Tomás foi questionado, ele disse que o Sport é o grande favorito nesse campeonato pernambucano. E tem a obrigação do favoritismo pelo orçamento, por estar numa Série A. E não é bem assim. Não é bem assim. O São Paulo fez um super time lá, tá sofrendo, o Dorival tá passando uma pressão enorme. O Corinthians já há muita contestação com o time do Corinthians. O Palmeiras, que o diga também. Grandes clubes do Brasil, o Grêmio que não vencia no Campeonato Gaúcho, né? Teve uma pressão, apesar da Recopa agora. Eu lembro sempre, no Rio de Janeiro, os dois grandes, Vasco e Fluminense, ficaram fora das finais. É que na verdade, assim, ó, qualidade é caro. Né? Para te contratar a qualidade é caro. Sim. Então a folha, automaticamente, de uma equipe de Série A vai lá em cima. Agora, para marcar, para competir, para correr, isso não precisa muito dinheiro. Isso. É verdade. E aí onde tu não entra para competir, só prioriza a parte técnica, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Nós tivemos aqui, Júnior, um time do Salgueiro, o Marquinhos sabe bem disso, repetido aqui por 3 ou 4 anos, né, Marquinhos? Que era um super time. Né? Chegou a disputar título com o Sport no Campeonato Pernambucano. 2 finais. Exatamente, se desfez do time lá. Era um time modesto, um time que tinha jogadores experientes, tinha o Marcos Tamandaré, passou pelo Corinthians, Curitiba, dispensa comentário, outros atletas também, o Rodolfo Potiguar, grandes atletas. E o presidente chegou a declarar o seguinte: eu pago pouco, mas eu pago rigorosamente em dia. Terminou o jogo, eu tenho premiação, tenho tudo certinho lá para cada atleta, eu só pago o que eu posso. Eu não vou ficar fazendo orçamento estratosférico, coisa maluca aqui, time de galáctico, sem poder pagar. E o Salgueiro repetiu anos aí com muita felicidade. Esse ano foi que se desfez do time e sofreu muito, está sofrendo, né, no Campeonato Pernambucano, inclusive. Né? Legal. A gente vai falar agora do universo dos games, isso mesmo, do universo dos games. No universo dos games você encontra todas as novidades em jogos e acessórios para o seu game. São 4 lojas na região metropolitana do Recife, Abreu e Lima, Camaragibe, Casa Amarela e Caxangá. Corre para o universo dos games, tudo para o seu game. Legal. Agora a gente vai virar um pouco o Náutico que entra em campo hoje. Náutico que não jogou no final de semana, jogou no meio de semana. E hoje joga contra o Flamengo de Arco Verde na Arena de Pernambuco. O Náutico vai jogar hoje com o time todo alternativo, reserva, expressinho, ou banguzinho, como falam, né, na gíria do futebol. Mas a verdade é que o Roberto Fernandes, pela maratona de jogos, está tendo que mesclar mais uma vez o time. Está correto, Júnior, na sua visão, o que o Roberto Fernandes está fazendo, tentando fazer com o time do Náutico? Acho que o Náutico é o time que mais jogou nesse começo de temporada, né? E já joga no meio de semana contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. E hoje tem jogo. O Náutico tem jogado aí em intervalo de menos de 72 horas, né? Que parece que é o limite. Você faria a mesma coisa nesse sentido? Com certeza. Tendo grupo suficiente para isso, o problema é quando tu coloca um grupo alternativo e não dá conta do recado. Não é o que aconteceu já, né? Ele também fez isso no último jogo do estadual em casa e ganhou de 2-1. Então tem que ser, senão não tem como. Mesmo eles começando, né? Dia 8 de dezembro, o pessoal sente mesmo. Tem viagens, né? Nós estávamos comentando agora, nós jogamos terça-feira contra o CRB e só jogamos domingo, né? E eu tive um dia para treinar que foi sexta. Porque quarta-feira tu dá folga para os atletas, quinta-feira eles fazem um trabalho recuperativo, sexta-feira eles trabalham comigo e sábado é pré-jogo. Pouca gente sabe disso, né? Não, muito pouco. Então, assim, nós tivemos um dia para trabalhar. E mesmo sexta-feira, o dia que nós trabalhamos, eles sentiram. Então, assim, imagina o Roberto, que vem jogando, né, também uma sequência grande pela Copa do Brasil, pela permanência na Copa do Brasil. Porque se nós tivéssemos passado pelo Fluminense, nós estaríamos nessa mesma situação. De vários jogos aí. Então, ele está certo. Tem que mesclar, tendo o grupo para isso, como ele tem lá.
e colocou jovens atletas a jogar e estão respondendo bem, tem que dar sequência. E o legal é que a maioria dos jogadores que entrarão em campo hoje são da base. Então não deixa de ser oportunidade. Não, até para fazer sombra aos Brasil, caras que são considerados titulares. O Brasil, né, todo cobra que todos os clubes utilizem a base. O Náutico está fazendo isso, está certinho. Tem isso, né? Tem estrutura para a base lá, né? Tem um CT. Então hoje a base também está dando frutos aí. Que bom, né? A gente fica feliz com isso. Xande, o Júnior falou que o último jogo o Náutico venceu por 2-1, venceu o Afogados. Mas esse time está invicto, esse Expressinho, ou time reserva, está invicto no Campeonato Pernambucano. Jogou 4 partidas e venceu as 4. E tu acha que o Roberto está preocupado aí? Esses jogadores estão dando a ele a preocupação de repente, no jogo no meio de semana contra o Cuiabá, dependendo do andamento desse campeonato, do Campeonato Pernambucano, os jogadores que estiverem se destacando entrem nessa fila também, ou então entrem como titular para o jogo chamado o jogo principal do Náutico, que é na Copa do Brasil. O jogo mais forte, né? O jogo mais forte. Uma decisão que a gente costuma colocar. Mais uma decisão, né? Contra o Cuiabá. Eu acho, Marquinhos, que ele ganha uma preocupação boa, né? Tem aquela preocupação ruim, se é que existe a preocupação boa, mas... Pior se ninguém estivesse jogando, exatamente, né? Estivesse perdendo. Há uma preocupação positiva nesse caso, que é colocar quem estiver melhor, né? E a essa altura ele vai testar nessa partida de hoje contra o Flamengo de Arco Verde. O Flamengo está muito mal no campeonato, é o último colocado. Ele tem uma possibilidade de fazer um resultado positivo com os meninos que vêm sendo utilizados. A base que a gente tanto exige também no rádio, a gente critica muito os clubes por não utilizarem jogadores de categoria de base. Mas o Náutico tem uma safra muito boa, né? Essa safra de agora, mesmo com tanta dificuldade que o Náutico teve do ano passado para cá, se desfez de um time antes de começar a Série B, você sabe bem da história, o Júnior deve ter acompanhado também. Perdeu vários atletas, ações em justiça e tal. Então, com todos esses problemas, esses obstáculos, o Náutico conseguiu se superar no quesito formação de elenco para esse ano. O Roberto estava até brincando, né? Disse que se conseguir passar a Copa do Nordeste, chegar na final do Pernambucano, ou ir um pouco mais à frente da Copa do Brasil, pode ir para o futebol do exterior, né? Ou pode ser auxiliar do time. Exatamente, é isso que ele disse. E achei engraçado, né? Mas eu corroboro com a ideia do Roberto Fernandes, que é um time... muito colocou-se há 2 anos, né, que era o time de guerreiros do Santa Cruz, né, e ficou um rótulo muito forte, o time de guerreiros, porque com um orçamento baixo, o time foi lá à frente, chegou numa Série B, fez uma participação interessante, infelizmente caiu esse ano, mas que era qualificado o time de guerreiros. Acho que o Náutico esse ano também ganha meio que esse rótulo, um time de guerreiros, porque os meninos estão aí trabalhando, querem espaço no time. Quem é do principal, se é que existe hoje um time principal, tá lá fazendo o papel dele. O Ortigosa, né, com muita vontade, me surpreendi até com o futebol do Ortigosa, um cara, muita gente comentou, será que vem motivado? Tá aí, jogando futebol dele, fez um jogo na arena com o Ortigosa, entrou no jogo, acabou com o jogo, deu um passo pro gol, depois fez um gol na partida, e um cara muito motivado. Embora não vai ter tanta facilidade assim como o Júnior colocou, porque as equipes estão equilibradas, é um campeonato competitivo, algumas deficiências logicamente que vão existir sempre, mas eu diria que esse time do Náutico é muito bom para o momento, para o que vem trabalhando, para o que vem tentando atingir. Não dá para querer aqui chegar e dizer que vai ser campeão pernambucano, que vai chegar na final da Copa do Brasil, muito cedo ainda. É um time que está em engrenagem, está trabalhando, os meninos que estão na reserva estão querendo a titularidade, com muito saudável, né? A briga, a gente coloca até dessa forma, e os que são titulares ou pseudo-titulares estão fazendo o papel deles hoje, Marquinhos. Legal. Agora a gente vai para o Arruda. O Santa Cruz enfrentou ontem a equipe do Pesqueira e empatou. Um jogo com algumas polêmicas, né? Principalmente a expulsão. Mas a gente vai ver, o Júnior está aqui, ele pode falar um pouquinho desse jogo ontem, Júnior. Você gostou do comportamento da equipe? A gente teve que mudar de estratégia muito cedo, né? A gente perdeu o Luiz Otávio com 7 minutos. Olha aí o lance da expulsão. Exatamente. Vocês acham que foi para expulsão? Você acha que foi para expulsão? Ele poderia até ter dado uma segurada no jogo ali, mas o Luiz também foi um pouco imprudente, né? É ruim falar de arbitragem, é difícil. Às vezes apito treino e é difícil, cara. Tem que estar sempre muito concentrado. E só achei assim que ele poderia ter dado uma segurada, né? No fim, entre aspas, estragou o espetáculo um pouquinho aí, porque 1 a menos é complicado, né? É como se o Pesqueira tivesse com 1 a menos também, seria um jogo diferente, mas mesmo assim que a gente superou essa parte física que nos atormentava nas primeiras 5, 6 rodadas aí, agora a gente vem terminando mais inteiro que os adversários, né? A gente terminou mais inteiro que o Náutico, mais inteiro que o CRB, mais inteiro ontem que o Pesqueira com 1 a menos, e o segundo tempo nosso foi muito bom, nos ajustamos no intervalo,
e criamos boas oportunidades ali. A trave não ajudou, né? Não, tem dia que acontece isso, mas o principal, assim, como falo, não é só time de guerreiro, mas uma entrega, assim, faz com que o torcedor acredite cada vez mais, né? A gente sabe dessa desconfiança, porque é uma reconstrução do zero em todos os departamentos, né? Até mesmo de futebol, porque ficava 4, 5, 6 meses sem pagar, isso não existe no futebol, né? E esse mês, graças a Deus, está em dia, meus atletas todos em dia. E a gente vem muito feliz pelo ambiente nosso de trabalho lá. Isso vem dando muito certo. Ô Marquinhos, se você me permite, eu queria aproveitar esse momento aqui fazer uma pergunta para o Júnior. Quando o Júnior foi anunciado pelo Santa Cruz, nós comentamos isso lá na CBN, em debates esportivos, na nossa programação, de que ele viria com uma condição, seria ter um elenco pago em dia. Isso tem sido cumprido? Essa foi tua condição no Luverdense também, ou por onde você passou, Júnior? Você sente que o futebol, como a gente colocou aqui, né? O Salgueiro fez um time modesto, um time competitivo, mas que pagava rigorosamente em dia. O presidente disse, se alguém reclamar aqui de salário, tá mentindo. Vai lá para a justiça e reclama. Porque aqui não tem ninguém sem dinheiro. Chegou no final do mês, a gente paga. É pouco, mas paga. Paga o que cumpriu com o atleta. Isso vem sendo cumprido no Santa Cruz esse ano, Júnior? Foi esse projeto que nós compramos, né? De fazer as coisas com os pés no chão. Não adianta ficar prometendo para o atleta o dobro do que ele vai vir ganhar aqui se não tem condições de pagar. Verdade. Então, assim, é que nem vocês aqui. Não vai eu também quero ganhar 300 mil por mês, cara. Só que se o clube não tem como pagar, vai nas condições do clube. E nós tivemos muitas negativas, né, muitas negadas aí de atletas. Não foram poucos, não. Por não acreditar no projeto, entendeu? Ou talvez até pelo histórico, né? Não, também. Principalmente pelo histórico, não pelo projeto novo. O boca a boca do pior não tem como tu acreditar. Cara, é horrível, infelizmente, né? Não tem como tu acreditar. É verdade. Porque atleta pergunta para atleta. São muitos. Hoje a rede social aí, as informações chegam muito rápido. Amigos, né? Praticamente todos amigos. São adversários, mas não são inimigos, né? E aí foi muito difícil montar essa equipe aí. Muito difícil. Tanto é que nós montamos uma equipe, nenhum titular do ano passado da sua equipe que veio para cá, né? Então, assim, são atletas que querem oportunidade. Verdade, foi mais de 90% de mudança, né? Compraram a ideia, né, de vir para uma equipe grande, né, com responsabilidade enorme, porque esse fardo do passado não é nosso. Então, a responsabilidade é maior, porque tu vai carregar no início aí, até colocar na cabeça do pessoal que o que passou não pertence a nós, até mesmo da diretoria. Eu sei que tinha membros dessa diretoria na diretoria passada, mas não tinha o comando. Então, sim, o que eles estão fazendo ali, cara, para mim está sendo fabuloso, né? Dar a volta por cima nessa dificuldade imensa que foi montar a equipe, reconstruir a credibilidade, que está reconstruindo ainda, e está em dia, cara. O que eles prometeram até agora estão cumprindo rigorosamente em dia, meu. E outra coisa que eu ia falar com você é a sua condição de jogo, né? O teu trabalho em campo. Você começou com o trabalho de priorizar a posse de bola, que foi um choque para muita gente aqui, né? Porque a gente viu que o Santa Cruz estava tocando bem a bola, só que não estava vencendo. E aí parece que você deu uma declaração falando que se tivesse que mudar para que as coisas dessem certo, você mudaria. Você mudou alguma coisa para que esse time se tornasse um pouco mais competitivo e aí tá invicto, aí tá com uma sequência de vencibilidade boa? Na verdade foi assim, nós iniciamos o trabalho nessa formação que nós estamos hoje aqui, nesse modelo de jogo. E aí, nesses dias, as coisas foram evoluindo e eu mudei o modelo de jogo num treino e nós decidimos nesse modelo de posse de bola aí, que eu tinha no Luverdense lá, que eu tinha no Novo Horizontino, no Paulista. Só que os resultados não vieram. E aí não adianta tu ficar martelando em cima de uma coisa que está dando errado. Não o modelo, a saída de bola, enfim, a posse, triangulações. O modelo demora um pouquinho mais, né? Para ser. Necessita tempo, né? Necessita tempo. Eu fiquei 5 temporadas no Luverdense, cara, mantendo base de equipes de um ano para o outro. Esse ano nós tivemos reconstruir do zero e eles pegaram muito rápido. Você enfrentou o Santa Cruz, inclusive, né? Exatamente. Enfrentou, né? E nós evoluímos muito rápido. O problema é que os resultados não vieram e a confiança baixa. E aí, a confiança no futebol hoje, meu amigo, deve ser uns 60%, 70%. Sem dúvida. Aliás, o Luverdense está sofrendo lá, né? Porque senão o Náutico estaria no mesmo rendimento dos primeiros jogos que não foram bons. Só que começou os resultados a virem e a confiança foi lá em cima, é uma outra equipe. Falei pro Roberto, falei para alguns atletas do Náutico conversaram comigo, falei, cara, vocês são outra equipe. Porque iniciaram assim, todo mundo meio criticando, aí começaram os resultados a virem, os caras, viraram outros atletas, outros jogadores.
E com nós ele é a mesma coisa. Foi ao contrário, nós iniciamos jogando bem, até, né, razoavelmente bem. E daqui a pouco os resultados não vieram, o pessoal baixou muito, a confiança foi lá embaixo. E aí nós mudamos. Né? Ficamos um pouco menos vulnerável, porque aquele modelo ali tu fica um pouco vulnerável. Sim. Né? Mas eu gosto. O Flamengo hoje vem jogando só com volante. Com 2 meias atacantes por dentro, eu gosto, sabe? Mas tem que ter tempo. Tem que ter O Bahia tá jogando com volante. então, assim, mas eles no dia a dia nosso, tem sido maravilhoso, cara. O dia que a gente se junta lá para treinar em alta intensidade, é uma coisa maravilhosa. Legal. Agora a gente tá com pouco tempo, mas sem reclamar de tempo. Vamos fazer esse tempo render. Fala, Deixa eu Alexandre. aproveitar aqui rapidinho. Houve proposta mesmo do futebol catarinense? Ou foi só uma conversa aí? Você vai aproveitar, né, Marquinhos, que ele está aqui ao vivo com a gente. Não, é que há sondagens, né? Mas ninguém veio com uma proposta concreta, assim. Então o Júnior continua no né, Santa. Júnior? Não, com certeza, cara. Ô, Júnior, Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei 5 anos no Luverdense e no mínimo eu recebi do Paraná umas 3 propostas já. E eu não quis sair, cara. Para não Legal. deixar o projeto na mão, sabe? Para mim sair hoje aqui do Santa Cruz tem que ser uma coisa muito, muito diferente. Eu sou muito fiel, meu. Legal. Muito fiel. Eu sei que é difícil ter isso no futebol, mas eu não largo o projeto na mão. No Luverdense lá, cara, eu não quis sair mesmo nós brigando pela zona de rebaixamento e tinha o Paraná e o Criciúma. É verdade. Eu não quis sair, cara, porque eu sou muito, muito honesto, assim. Se eu trato uma coisa contigo, que nem meu pai fala, é no fio do bigode, ainda existe isso. Então, assim, eu acho que, vai até o fim, não tem problema não. A não ser que eles me mandem embora, aí tranquilo. Ô, Júnior, você foi atacante. Centroavante ou de beirada, como fala hoje? Não, é assim, ó, eu iniciei como lateral direito nas categorias de base. Aí no último ano de juniores, eu estava no RS do Paulo César Carpegiani. Lembra que ele montou uma base RS Futebol Clube em Alvorada? Sim. E ele me passou para a linha da frente. Lá se jogava já 2 linhas de 4. Ele tinha passado já pela seleção do Paraguai, tinha já a fama, né? Na verdade, ele sempre foi famoso, né? E eu passei para a linha da frente. Depois do RS, eu fui para o 15 de novembro, já fui como atacante de beirada. E no Central, aqui, em 2007, primeiro semestre, eu joguei de falso 9. Ali eu comecei a gostar. Era um pouquinho inteligente, assim, limitado, não era nada demais. Mas aí eu joguei algumas partidas de falso 9. No Luverdense, jogava com 2 atacantes, eu era o segundo. Então, assim, eu iniciei minha carreira na lateral direita, jogando de frente, né? Depois comecei a me adaptar na beirada e foi. Aí não voltei mais. Por que eu estou te perguntando isso? Você acha por ter sido atacante, os jogadores que você tem, saberem disso, estão sofrendo alguma pressão nesse sentido? Porque a gente vê que o setor mais cobrado do Santa hoje é o ataque, né? Pela escassez de gols. Cobrado pela imprensa e pelos torcedores. Mas Porque tendo o treinador ali, que já foi atacante, né? Tu acha que não tem nada a ver ou é fase mesmo de um ou outro jogador? Não, a cobrança vai existir mais entre eles, cara. Pô, eu, atacante, eu ficava 2, 3 jogos sem fazer gol, ficava com a minha cabeça que era um trevo, né? E antes, a cobrança pro atacante fazer gol era muito maior. Pô, muito maior. Hoje, se cobra muito mais coletividade. Ó, calma que ela vai entrar, calma que daqui a pouco tu vai estar na posição certa. É o que eu passo para eles. O nosso objetivo principal, cara, é a coletividade ali. Isso. Que vai potencializar ali o Augusto, vai potencializar o Robinho, que fez gol contra o CRB, o próprio Éricles, entendeu? Agora, de chegar assim exigido 9 gols, eu nunca fiz, nunca vou fazer. Porque eu sei a dificuldade que é, meu. É muito mais fácil destruir do que construir. Que tem de zagueiro bom aí, meu. Aqui no interior mesmo, cara. Aliás, ele falou uma coisa interessante aí, porque eu vi uma entrevista do Djalminha. O Djalminha foi espetacular, até encerrou a carreira muito cedo, né? Que inventou a paradinha e tal. Não inventou, mas diríamos que aprimorou a paradinha no pênalti e tal. Djalminha era aquele cara malandro, jogava com malandragem, mas chegaram para perguntar para ele: Djalminha, você foi um cara sempre muito tranquilo, parecia que você não estava nem aí. Quando... Ele disse: não, eu quase que... Todo jogo eu queria fazer um gol. Se eu não deixasse um gol, eu ficava preocupado, eu não dormia, mas a turma não sabia disso. E é interessante o que ele está dizendo aí. Às vezes o cara parece despreocupado, chega lá, recebe a cobrança da própria imprensa, nós somos meio que culpados nisso aí. E o Djalminha disse que se preocupava e quase que não dormia, ficava com dor de cabeça. Eu tenho que fazer um gol a cada partida. Se ele fizesse um gol, mesmo que o time dele perdesse, ele dizia: mas eu fiz um gol no jogo. Cara, isso é uma coisa interessante, sabe por quê? É o que eu tento cobrar particular, assim, até uma coisa que talvez os treinadores devam fazer mais, né? É de colocar fazer com que os atletas tracem uma meta. É impossível um beirada, por exemplo, passar um jogo sem finalizar, né? Não estamos cobrando gol, mas o cara botar uma meta, cara, no mínimo tem que finalizar 3 vezes por jogo.
O 9, mesma coisa. No mínimo eu tenho que finalizar Ou 2 então vezes. consagrar os atacantes, o Não, centroavante, né? Mas assim, colocar a meta deles. E isso se aprimorar no dia a dia, levar para o dia a dia. Porque não adianta só colocar no dia do jogo e não fazer andar no dia a dia. Porque o dia a dia é onde tudo acontece, né? Legal. Nós não treinarmos taticamente ali, ofensivamente, triangulações, não vai sair no jogo. Não existe isso. Ah, vamos acertar só no dia do jogo. Hoje acabou isso aí, né? Verdade. Então, assim, os atacantes se cobrarem, colocarem metas para eles. Ó, eu tenho que, no mínimo, dar 2 passes pro gol hoje. Pô, sou meio armador, eu tenho que armar. Então, assim, é interessante isso. Mas não, assim, eu cobrar eles, porque a carga já é grande, né? Dia a dia eu cobro demais. Cara, eu sou chato, me transformo ali. Mas a gente acredita muito, cara. Não só nos atacantes, como todo o grupo lá. Júnior, eu quero agradecer a sua presença. Eu queria ter mais tempo aqui para conversar com você, porque a resenha foi Tinha boa. tanta coisa aí, A gente deixou de mostrar algumas coisas para ficar conversando com você. Mas fala com o Jota aí que eu volto quantas vezes precisar. Não, Pô. beleza. Pode sentir à vontade. Tá de pé. Quero agradecer. Sorte para você no Santa Cruz e que você possa continuar fazendo um bom trabalho aí. Não, obrigado, cara, de coração e parabéns pelo programa aí. Xande, obrigado, viu? Valeu, a gente Marquinhos. se encontra mais tarde, né? Nas ordens aí, quando precisar, estaremos aqui com você, com o público telespectador da Nova. Prazer estar sempre aqui com você e parabéns pelo programa. Muito sucesso também, Marquinhos. Valeu. Obrigado, gente. Até segunda-feira que vem com o Papo de Jogador. Boa tarde.